Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu aflitos te procurávamos. Lucas 2, 48. Uma palavra de muito afeto e profundo respeito fique de início aqui registrada pelos nobres seres humanos que aceitaram a responsabilidade de proporcionar a Jesus a condição de vir desempenhar entre nós a sua generosa, difícil e transcendental missão. Convém considerar ainda, antes de abordar o aspecto particular do nascimento virginal, uma importante observação de Raymond E. Brown, segundo o qual este conceito de profecia como predição do futuro distante desapareceu da erudição mais séria hoje, sendo amplamente admitido que o cumprimento do Antigo Testamento no Novo envolve muita coisa que os autores do Antigo Testamento de forma alguma previram. De acordo com este consenso de opiniões, os profetas estavam mais preocupados com os problemas de seu tempo, transmitindo sobre eles o que entendiam ser a palavra direta de Deus. Mesmo referindo-se ao futuro, faziam-no mais em termos gerais, discorrendo sobre o que poderia acontecer se o povo e os dirigentes aceitassem ou não as indicações que eles proporcionavam com as suas candentes exortações. Por isso, conclui Brown de maneira clara e precisa acerca dos profetas. Ainda que algumas vezes hajam pregado um nascimento messiânico, isto é, nascimento de um ser ungido como representante de Deus e, portanto, um rei ou mesmo um sacerdote, não há evidência de que eles tenham previsto com precisão um só detalhe da vida de Jesus de Nazaré. Para não alongar indevidamente este módulo do livro, é necessário um rígido critério de seleção na escolha do vasto material oferecido pelo erudito Raymond Brown, publicado, repetimos, com expressa autorização da Igreja Católica. Vamos, pois, resumir o seu pensamento apenas no vetor do nascimento virginal, em seu livro, resignados em abandonar o restante de sua penetrante análise ao que ele chama de Infancy Narrative, ou seja, as narrativas da infância de Jesus, segundo Mateus e Lucas. Como sabemos, tais relatos são pesadamente assentados em Isaías 7,14, que diz o seguinte: Eis que a jovem concebeu e dará à luz um filho, e por-lhe-á o nome Emanuel. Estou transcrevendo mais uma vez o texto da Bíblia de Jerusalém, embora outras versões ponham habitualmente o termo virgem em lugar de jovem. Aliás, em nota de rodapé, observa a Bíblia de Jerusalém. A tradução grega traz a virgem, precisamente assim o termo hebraico alma, que significa quer a donzela, quer uma jovem casada recentemente, sem explicar mais. O texto dos 70 é, porém, um testemunho preciso da interpretação judaica antiga que será consagrada no Evangelho. Mateus 1,23 encontra aqui o anúncio da concepção virginal do Cristo. Ou seja, mesmo reconhecendo que o termo virgem, utilizado na tradução grega da Septuaginta, coaduna-se melhor com a interpretação católica, a Bíblia de Jerusalém é fiel ao texto original hebraico, no qual a palavra não é virgem, mas alma, que significa uma jovem, uma moça. Brown é cauteloso e sensato ao informar que realmente a palavra alma é empregada para caracterizar a moça que atingiu a puberdade e está em condições de casar-se. Nenhuma ênfase é posta no aspecto específico da virgindade, muito embora no contexto judaico daqueles tempos praticamente toda alma fosse virgem. Guinebert é do mesmo juízo ao informar que o texto hebraico não contém a palavra virgem, que seria betula, mas halma, jovem mulher, que nesse caso teria de ser vertida em grego como neanis, uma jovem, e não partenos, virgem. Lembra ainda o historiador francês que os autores ortodoxos têm feito o possível para provar que Halma podia também significar virgem, mas não há como fazê-lo. Esclareço que as diferenças de grafia correm por conta de autores citados, Alma e Alma. Realmente é o que vemos nos textos que tratam da matéria, sob o ângulo da teologia ou da cristologia ortodoxas, como por exemplo em um novo dicionário da Bíblia, verbete Emmanuel. Ainda com relação à conexão feita em Mateus, com a muito citada passagem de Isaías 7,14, observa Brown reproduzindo também aí o consenso das opiniões.
A criança a nascer não era o Messias, de vez que o messianismo ainda não fora desenvolvido ao ponto de criar a expectativa de um único rei futuro. Os estudiosos não chegam a um acordo sobre a identidade da criança, mas, na melhor das hipóteses, deve referir-se ao nascimento de um príncipe davídico que livraria Judá de seus inimigos. Além do mais, há a considerar, como também já foi assinalado, que o profeta fala de uma criança a qual a mãe daria o nome de Emanuel, o que também não foi o caso de Jesus. Com a sua mistura de franqueza e cautela, Browne classifica a divergência de embaraçosa. Logo, isso nada tem a ver com o nascimento de Jesus. A profecia de Isaías se dirige à sua época, em futuro mais ou menos próximo, pois se trata de um sinal específico pedido no contexto das lutas político-militares de Acaz, mais de 7 séculos antes de Jesus. Mesmo a Septuaginta, contudo, com o termo virgem, Parthenos, em lugar do mais correto que seria Neanis, jovem mulher, não dá cobertura adequada à concepção virginal desejada pelos teólogos ortodoxos. Segundo Browne, é apenas a maneira de dizer que uma mulher, atualmente virgem, conceberá, por meios naturais, logo que passe a conviver com seu marido. Restam ainda outros aspectos suscitados pelo erudito Padre Browne. Apresenta ele 3 perguntas assim alinhadas. O texto atual de Lucas contém realmente a ideia de uma concepção virginal? Se contém, teria sido essa ideia introduzida posteriormente em relato que originalmente não a continha? Como entender a lógica da pergunta formulada por Maria em 1,34? Lembro ao leitor o que consta em Lucas 1,34. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? A. J. Fritz Meyer, citado por Browne, declara o seguinte: quando esse relato, de Lucas, é lido em si mesmo e por si mesmo, sem as implicações da anunciação, segundo Mateus a José, todos os seus detalhes poderiam ser entendidos como se a criança a nascer de Maria viesse pelo usual processo humano. É uma interpretação perfeitamente válida ante o fato de que não há em Lucas qualquer declaração explícita de que o casal não se tenha unido após a anunciação. Ou seja, no momento da anunciação, realmente Maria não se unira ainda ao esposo, o que não quer dizer que não o tenha feito posteriormente. A corrente dos teólogos tradicionalistas deseja insistentemente fazer crer que, embora prometida, Maria ficou grávida sem haver coabitado com José. Cabe, nesta hipótese, a embaraçosa pergunta de Browne. Se Maria não estava ainda vivendo com José, como teria viajado com ele para Belém? Ainda segundo esse teólogo, o impacto da narrativa de Mateus está em assegurar triunfalmente aos seus leitores cristãos prova de que possam utilizar-se contra qualquer adversário na sinagoga, no plano profético de Deus, segundo o qual o Messias seria chamado Jesus, seria concebido por uma virgem e nasceria em Belém, e, no entanto, seria de Nazaré. Por tudo isso, Browne, já no fim do livro, prevê que suas conclusões possam parecer demasiado radicais aos crentes, mas prossegue ele. Para muitos estudiosos, se há muito tempo descartaram-se da concepção virginal como dramatização teológica, esta conclusão pode até parecer retroativamente conservadora. E conclui numa espécie de confissão ou desabafo que, sintomaticamente, coloca entre parênteses. E eu chocaria ainda mais, diz ele, afirmando que acho mais fácil explicar a evidência contida no Novo Testamento em termos de natureza histórica do que de uma posição de pura criação teológica. Ou seja, a teologia embrulhou as coisas de tal maneira que a precária evidência histórica tornou-se mais acessível do que as vãs especulações oferecidas pelos teólogos. Ficamos assim entendendo por que a Igreja tem se aplicado em minimizar o impacto das ideias postas a circular pelo Padre Browne. Ainda neste passo, resta apreciar o aspecto particular da Anunciação.